Desde o dia em que eu vi, com os olhos da fé, o Senhor Jesus morrendo em meu lugar na cruz do Calvário, eu invoquei como Senhor da minha vida, e Ele apagou todos os meus pecados, como diz a Escritura. Esse poderoso encontro com Jesus Cristo aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Hoje, aos 49, posso dizer, com profundo temor, mas com veracidade, que o Senhor Jesus, desde aquele dia, foi crescendo no meu coração, e Ele se tornou o grande amor da minha vida. Meu maior desejo, Deus é minha testemunha, é vê-lo face a face, abraçá-lo e me prostrar diante dele em adoração. Desde a minha libertação no ano de 1987, cumpriu-se na minha vida o que se cumpriu na vida de muitos cristãos antes de mim, o que diz 1 João capítulo 4, verso 19, que eu quero ler para vocês na Almeida Revista e Corrigida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas embora o Senhor tenha me amado com amor eterno, perfeito, que Ele direcionou para mim, como diz a Escritura, antes mesmo do meu nascimento, eu não quero que meu amor por Ele seja frágil, efêmero, passageiro. Eu quero amá-lo cada vez mais e melhor. Eu quero que o meu amor por Ele se baseie tão somente no quanto é incomparável a sua presença, e no quanto a minha alma se satisfaz apenas em tê-lo. Algumas canções que o Senhor, por muita misericórdia, me deu, são a expressão desse amor mútuo. Anos atrás, quando eu e minha esposa estávamos viajando de ônibus para ministrar a palavra num retiro de jovens de uma igreja batista em Campo Grande, dentro do ônibus eu comecei a ouvir o Espírito Santo cantando e pedi à minha esposa algo para que eu pudesse escrever. Aquele cântico baseado no Salmo 139 dizia: te desejei, ainda informe eu te desejei, não existias, mas eu te amei, sim, eu te amei. Eu chorei dentro do ônibus, emocionado, ouvindo meu Senhor cantar aquilo para mim. Quando chegamos ao retiro de jovens, eu e minha esposa ensinamos essa canção aos irmãos e vimos o Espírito Santo ser poderosamente derramado sobre eles. Visões, revelações, profecias, batismo no Espírito Santo, todas essas coisas aconteceram naqueles dias. Certo dia, eu estava no meu escritório, na casa em que morávamos, aqui na Augusto Mascarenhas, na rua de trás da igreja, quando entrei numa espécie de êxtase de amor. Eu estava observando a beleza das árvores e o azul do céu. Comecei a chorar de amor. E nasceu uma canção que dizia: tua beleza me extasia e me faz cantar, sabedoria infinita faz-me suspirar, o teu amor profundo fez-me renascer. Jesus, meu maior prazer. E aí segue. Mais recentemente, eu estava cuidando das mudinhas que eu cultivava meses atrás e fui para o terraço da casa que o Senhor nos deu. As pequenas plantas, as árvores, as nuvens, os raios do sol, os pássaros, tudo aquilo pareceu para mim uma bela sinfonia. Nos meus ouvidos aquilo estava anunciando mais uma vez a grandeza do amor do Senhor.
Comecei a tocar flauta doce. Depois da melodia veio uma letra, que em certo momento dizia: uma linda roseira no meu jardim, da semente que um dia morreu. Pétalas, folhas, galho e raiz são poema do amor do meu Deus. Como és lindo, Senhor meu Deus, a beleza vem de ti. Aleluia. Vocês sabem que por 2 anos nossa família foi missionária no Paraguai, missionária desta igreja no Paraguai. Ali a língua espanhola se tornou, especialmente para mim e para minha esposa, nossa segunda língua. Eu não tenho o hábito de ouvir música, nada contra, mas eu não tenho esse hábito. Na semana passada, um dos meus pedidos de oração ao Senhor, a minha súplica foi justamente que Ele me tornasse capaz de amá-lo mais. No meu aniversário, pela manhã, enquanto estávamos a sós, eu e ele, o Senhor me disse algo que mexeu muito com o meu coração. Só isso. Ele disse que me amava muito. Eu fiquei muito feliz, mas também fiquei constrangido. Orei: Senhor, eu quero te amar como tu me amas. Num dia de manhã, na semana passada, fiquei surpreso. Uma canção em espanhol nasceu pronta. O que mais me impressionou foi que ela continha uma construção frasal que eu não conhecia. Contei para minha esposa, e ela também não conhecia aquela maneira de se falar em espanhol. Nós dois, mesmo tendo espanhol como segunda língua, mesmo tendo morado e servido ao povo paraguaio, morado no Paraguai e servido ao povo paraguaio, não conhecíamos essa construção. Te tengo sim el amor. Literalmente isso significaria: te tenho sim o amor. Mas a tradução correta é: tenho por ti sim o amor, ou eu realmente te amo. O início dessa canção é assim. Em português, eu te tenho esperança, eu realmente te amo. Te tengo yo, tengo esperança, te tengo sí el amor. Te tengo yo, tengo esperança, te tengo sí el amor. Ao longo desses anos, outras declarações de amor nasceram, e aqui eu cito alguns trechos. Na canção Emanuel: o Salvador, a salvação, meu grande amor, meu coração. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Numa canção antiga que só os membros antigos da igreja conhecem, Cristo Jesus: povo comprado, reis sacerdotes, nação santa, geração eleita para falar dos grandes feitos, glórias divinas dados pelo Pai em Cristo. Tão lindo é Cristo. Na antiga canção Apaixonados: eu quero ser um homem apaixonado, meu Deus, ser um homem apaixonado, apaixonado por Cristo Jesus, apaixonado pelo Pai, pelo Espírito, apaixonado, embriagado do teu amor. Cante comigo. Apaixonado por Cristo Jesus, apaixonado pelo Pai, pelo Espírito, apaixonado, embriagado do teu amor. Na canção Pai, voltei: toma-me nos braços, Pai,
e roda comigo. Ou ainda, Jesus meu precioso, Jesus meu precioso, Jesus maravilhoso, Jesus, como eu te amo, dou-te inteiramente o meu viver. Aleluia! Estas e outras canções singelas são expressões de amor por Deus Pai, por Deus Filho, mas todas elas procedem da mesma fonte. Todas foram geradas, dadas, presenteadas pela Santíssima, maravilhosa e doce terceira pessoa da Trindade. Todas são um presente do Espírito Santo. Paulo nos fala desse trabalho do Espírito Santo, comunicando ao nosso espírito as maravilhas de Deus, nos inspirando e capacitando a cada um de nós para o serviço. A todos nós aqui, Deus entregou dons espirituais. Portanto, diz Paulo, quero que saibam como discernir o que é verdadeiramente de Deus, pois é desta maneira: ninguém que fale pelo Espírito de Deus poderá dizer Jesus é maldito, e ninguém pode dizer conscientemente Jesus é o Senhor, se não for impulsionado pelo Espírito Santo. Ora, há diferentes espécies de dons espirituais, diga comigo, mas é do mesmo Espírito que procedem. Olha para o seu irmão com carinho, com amor e diga: o Espírito Santo é a nossa fonte de dons, de maravilhas. O Espírito Santo é essa nossa fonte comum, se manifestando de diversas maneiras, diversos dons, diversas habilidades. Na obra Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, da editora Vera Cruz, nós encontramos um dos pontos fundamentais da doutrina católica sobre o papado. Eu quero citar esse catecismo católico agora. Diz o texto da editora Vera Cruz: o Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário significa substituto, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da igreja. O termo pontífice vem do latim pontifex e significa construtor de pontes. Na antiguidade romana, esse termo se referia a um membro do principal colégio de sacerdotes, o colégio de pontífices, cujo líder era o pontífice máximo, Pontifex Maximus. Inicialmente um posto religioso, mas posteriormente isso foi incorporado pelo imperador romano. Pontifex Maximus equivale, na linguagem do Novo Testamento, a sumo sacerdote. O que a Bíblia nos diz a esse respeito na Nova Aliança? Primeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote permanente. Hebreus capítulo 4, verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus capítulo 6, verso 19, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde, diga comigo, Jesus, que nos precedeu, diga, entrou
em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a ponte entre nós e Deus. João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz para nós que o chefe invisível da igreja é Jesus. E mais, qualquer pretenso chefe visível da igreja será um falso Cristo. A igreja de Cristo tem apenas um chefe e ele é invisível. Vocês estão aí? Mateus capítulo 24, verso 23 em diante. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha a fala de Jesus, a advertência dele. Vai ter gente dizendo que é o próprio Cristo na terra. Vejam o que eu disse para vocês, isso é falso. Efésios capítulo 1, de 16 em diante. Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus Cristo é o cabeça invisível da igreja. E em quarto lugar, já que estamos falando sobre a chamada terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e mais ninguém. O Espírito Santo é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na terra. Ninguém ouse querer tomar o lugar do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é o vigário de Cristo sobre a terra. João capítulo 14, verso 15. Se me amam, obedeçam-me. E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber, porque não o procura nem o reconhece, mas vocês sim, pois ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos, antes virei até vós. Jesus diz que o Espírito Santo é outro Consolador, outro semelhante a ele, para desempenhar a tarefa que ele desempenhou junto aos apóstolos. Há alguém presente, uma pessoa real,
que é tão mestre da igreja quanto Jesus o foi do colégio apostólico. Vocês estão aí? Há uma pessoa real, tão mestre da igreja, tão presente, quanto Jesus ensinou como mestre os seus 12 apóstolos. É a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 16, a partir do verso 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Diga: o Espírito Santo fala o que ouviu. Vamos ver João 7, verso 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Agora, olha o que Jesus vai dizer em João 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ora, se nós unirmos João capítulo 7 com João 15, Jesus está dizendo, unindo-se esses dois textos, que ele não falava de si mesmo enquanto estava aqui na terra, porque falava na terra o que tinha ouvido seu Pai falar. E depois de ouvir o Pai falar, ele repetia na terra as palavras do Pai, inclusive quando o Pai falava a respeito do Filho Jesus Cristo. Tudo que Jesus falou na terra sobre si mesmo foi aquilo que ele ouviu seu Pai dizer a respeito dele. O detalhe é que Jesus diz em João 16 que o Espírito Santo falará exatamente do mesmo modo, ou falaria. O Espírito Santo nos falaria aquilo que ele ouvisse o Pai falar, dando continuidade exatamente ao processo iniciado por Jesus. O Pai fala, Jesus ouve e reproduz na terra. O Espírito ouve o que o Pai fala e reproduz essa fala na terra. O ensino de Jesus vem do Pai. O Pai falou a respeito de Cristo. Cristo ouviu essas coisas e as comunicou ao mundo. Tudo que falou Jesus sobre si, ouviu do seu Pai. O Espírito Santo faria o mesmo. Tudo que o Pai dissesse sobre a obra do Espírito e, claro, sobre a própria pessoa do Pai e sobre a pessoa do Filho, isso o Espírito Santo nos falaria. Jesus aqui reforça um princípio permanente da boa teologia. O princípio da revelação progressiva. Jesus diz que o ensino do Espírito seria complementar. Diga comigo, complementar. Ele diz em João capítulo 16, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então a era do Espírito é mesmo, no dizer de Jesus, complementar quanto à revelação. Portanto, a revelação é continuamente progressiva. Isso fica claramente exemplificado, por exemplo, no aprofundamento que a teologia do apóstolo Paulo nos concede sobre vários temas do Antigo Testamento. Algumas dessas profundezas nós vimos recentemente nas mensagens sobre Romanos. E mais,
O ensino do Espírito Santo produziria maior glória. Quanto maior a revelação, maior a glória. Isso a carta aos Hebreus nos diz categoricamente. O ensino do Espírito Santo produziria maior glória para a pessoa do Pai e para a pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão aí? Aleluia. Isto nos leva de volta ao início da mensagem. A comunhão com o Espírito Santo nos conduzirá a obras que mais e mais exaltam a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Pai. Mais e mais, cada vez mais Jesus será engrandecido, cada vez mais o Pai será glorificado. A bênção apostólica diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos dizer isso juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Agora nós vamos nos colocar aqui. Sejam com todos nós. Amém. Hoje nós estamos apenas numa introdução, que já está se encerrando. Comunhão pressupõe diálogo. Por ora, nós vamos encerrar vendo somente 3 textos em que o Espírito Santo fala aos homens e por meio deles. Futuramente, ousaremos ver as falas dos homens para o Espírito Santo. O Espírito Santo falando diretamente a Pedro. Atos capítulo 10. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo atraiu os mensageiros de Cornélio até a casa em que Pedro estava hospedado. E quando aqueles homens chegam à casa em que Pedro está hospedado, de novo o Espírito Santo entra em ação e diz para Pedro: Pedro, atende esse convite. Fui eu que fiz isso, Pedro. Vai com eles. O Espírito Santo falou ou em voz audível, ou por meio de alguém, em Atos capítulo 13, verso 2. Não está claro no texto qual o meio que o Espírito Santo usou. O que lemos é: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Primeiro Deus fala diretamente com Pedro. Imaginamos que tenha sido uma voz como a voz da consciência. Pode ter sido voz audível, não sabemos. Em Atos capítulo 13, supomos que enquanto os apóstolos oravam e jejuavam para descobrir a vontade de Deus, o Espírito Santo usou alguém, mas ele pode também ter falado de modo audível. Agora, em Atos capítulo 21, o Espírito expressamente fala por meio de um ser humano. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão ou nas mãos dos gentios. Ágabo agora é mesmo boca de Deus, falando em nome do Espírito Santo. Nesta noite, introdutoriamente, eu e você
Vamos sair daqui dizendo para o Senhor: queremos te ouvir e queremos ser, de algum modo, do modo como o Senhor quiser nos usar, porque, como vimos no início da mensagem, é o Senhor quem distribui dons. Queremos, de algum modo, ser instrumentos do Senhor, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Por favor, fique de pé no seu lugar.